Uma boa noite a todos, sejamos nós todos bem-vindos ao trabalho de atendimento espiritual aos encarnados na noite de hoje. Que todos nós possamos estar abertos às orientações, aos apontamentos, que hora vamos discorrer na noite de hoje, para um melhor entendimento de cada um de nós. Esse trabalho ele se dá em módulos, com roteiros, né? Proposta de trabalho são 6 módulos e 6 roteiros, com as temáticas hoje, módulo 3, roteiro 5, dependência e família e drogas, né? Estamos neste trabalho com o subtema, como manter os filhos longe das drogas. Esse problema que assola os nossos filhos, atinge a todos nós, a toda a família, né, acaba sendo prejudicada por esse vício, por essa falta de vontade, por vezes, de dizer não a esse produto químico. Como é que nós poderemos manter os nossos filhos longe das drogas? Porque sabemos nós que a nossa família consanguínea é uma reunião de almas em que o processo se dá a evolução de cada um de nós, né? Esse reajuste, esse aperfeiçoamento dentro da nossa família. André Luiz nos traz em seu livro Nos Domínios da Mediunidade, que é para que nós nos reajustemos para melhor servir e compreender aquele compromisso assumido na pátria espiritual junto desses filhos, que é para o nosso crescimento. Então, dentro da nossa família, podemos agir com amor, com carinho, e a mais das vezes nós não conseguimos identificar no nosso filho, naquele que está usando, porque nós não dedicamos o tempo necessário a este, pois temos nós a certeza de que ao momento que um de nossos filhos adentrar por este caminho, ele vai modificar. Se nós o criamos com amor, com carinho, com toda a dedicação, lá desde a parte do berço, né, a qual nós acolhemos esse espírito com todo o amor, com todo o carinho, com toda a atenção, né, dedicando tudo a ele de melhor na questão espiritual, moral, social. Então, o momento que ele pender para este caminho, tenhamos a certeza que ele vai apresentar uma diferença no seu comportamento, no seu olhar, porque vai alterar a sua rotina. Então, se nós estivermos prestando atenção, tenhamos a certeza que nós vamos sim notar a diferença. Emmanuel, no livro Consolador, nos diz que a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, aquilo que falamos, né? Onde nós criamos esse filho com todo o amor, com todo o carinho, com essa base sólida, tenhamos a certeza que ele vai pegar o caminho correto. E se, porventura, no decorrer deste tempo, desta caminhada, ele pender para esse caminho das drogas, e se nós estivermos observando, né, com todo o amor, com toda a atenção, temos a certeza sim que nós vamos identificar. Uma pesquisa nos traz a questão do uso das drogas na questão dos jovens, né, que diz que mais de 750 jovens atendidos em uma instituição em São Paulo têm narrado a existência de problemas familiares, equivalendo isso a 75% dos jovens entrevistados, né. Esses problemas, quais são?
que leva esse jovem a pender para esse caminho? A incompreensão. Por vezes nós não entendemos os nossos jovens, nós não compreendemos o nosso jovem. O jovem, ele vem muito atento a tudo, ele vem com a faísca 220, como costumamos dizer. E por vezes nós pais nós não conseguimos acompanhar o raciocínio do nosso filho. E nós não temos essa compreensão, não temos esse entendimento, por falta, por vezes, de esclarecimento de base, de uma base sólida, para que a gente travar um diálogo, uma conversação, para podermos compreender quais são as necessidades, onde é que está faltando alguma coisa, enfim. Falta de apoio, desamor, isso são relatos dos jovens, o que falta, os problemas familiares que levam o jovem a buscar a droga, a violência. E por vezes nós achamos, mas eu não bato no meu filho, eu não agrido o meu filho. Mas sabemos nós que podemos não agir com violência física com os nossos filhos. Mas a violência moral, a verbal, marca muito mais por vezes do que a violência física. Não que devamos usar a violência física, não. Longe disso. Então, essa violência verbal, por vezes, a ofensa, marca muito mais e leva esse jovem a buscar esse caminho. Então, nós temos que ter muita atenção como nós falamos com os nossos filhos, o que nós dizemos para o nosso filho. Vamos dizer a ele que ele é vagabundo, que ele não sabe fazer nada, que ele é um inútil. Não. Nossos filhos são espíritos que foram colocados ao nosso lado para nosso reajuste e crescimento, e colocá-lo ele no caminho do bem. Então essa violência verbal machuca muito mais. A ausência dos pais também leva o filho buscar essas companhias através do uso da droga. Tínhamos uma época aí uma propaganda televisiva que dizia: se você não cuidar do seu filho, nós cuidamos, que eram os vendedores de drogas lá, enfim, que acolhiam nossos filhos para usá-los no tráfico. E é assim que funciona. Por vezes nós não temos a condição, o tempo necessário para estarmos presentes, porque o trabalho, a vida social, nos chama, é necessário que a gente vá buscar os bens materiais, mas nós temos que cuidar, temos que ter muita atenção, colocar alguém responsável, alguém que cuide, que dê uma atenção, que vá olhar. E também é relatado por esses jovens, a falta de diálogo. A falta de diálogo também leva os nossos filhos a buscar o caminho das drogas. Pelo desconhecimento. Se nós não ensinarmos, não explicarmos aos nossos filhos, e dizer a eles que não há necessidade desses subterfúgios, o porquê dele estar indo buscar uma conversa franca, amorosa. E para isso, para nós não usarmos desses subterfúgios aí da violência, do desamor, nós temos que nos preparar com uma base sólida. Não queremos dizer que temos que vir para a doutrina espírita. Não. Lermos, assistirmos palestras, enfim, de qualquer credo que for, mas que nós temos que ter uma base sólida para travar um diálogo coerente com os nossos filhos. Porque senão eles vão buscar sim o caminho da droga. E nós temos que estar preparados para conversar com os nossos filhos. Motivos principais. Sabe que existe, também relatado dentro desta pesquisa, a fuga dos problemas.
Ele vai buscar o caminho das drogas para fugir dos problemas. Mas como é que um jovem vai ter problema? Causado por aqueles motivos lá, os quais nós, não valorizamos o nosso filho, nós não dialogamos com nossos filhos, ele vai se sentir um rejeitado, ele vai se sentir um inútil porque nós o tratamos assim. Ele está em aprendizado, ele está em reeducação. Por vezes nós, na nossa ansiedade, no nosso anseio de querermos tudo perfeito, esquecemos de explicar como se faz. E nós erramos, nós pecamos muito nisso. Pedimos para fazer algo e achamos que aquilo já tem que, na primeira vez, sair perfeito. Não. Faz, refaz e refaz. Aprenda, ensine, converse através do diálogo. Olha, isso aqui não é assim, é desta forma. Não com palavras ofensivas. A busca do prazer também é um dos motivos principais para a busca do uso das drogas. Vai buscar um prazer momentâneo, aquela fuga, para ser aceito, talvez, naquele grupo. É desta forma que, por vezes, o jovem, para ser aceito naquele grupinho, para não ser careta, ele vai acabando por não ter uma base sólida, um ensinamento, aquela explicação do pai e da mãe, dizer, olha, tu vai chegar em algum momento que vão te oferecer, vão te chamar até de frouxo se tu não usar. Enfim, nós temos que ter esse diálogo com os nossos filhos. Desestruturação familiar também é um dos principais motivos para o jovem buscar um lar desestruturado. Que educação nós vamos passar para os nossos filhos com um lar desestruturado? Nós brigando, os pais, enfim, diariamente brigando na frente dos filhos. Motivo qual seja na educação, no tratamento com eles, nós temos que procurar saber que esses espíritos que estão ao nosso lado, colocados ao nosso lado, para o nosso reajustamento, ambos, pais e filhos, era para um reajustamento. Não sabemos o que fizemos lá atrás, o que fomos lá atrás, e por vezes viemos assim. Já esse lar desestruturado, por falta de esclarecimento, por falta de amor, por falta, por vezes, até de questões financeiras, esse lar acaba se desestruturando. Então, essa desestruturação vai fazer que o nosso jovem busque as drogas. Então, temos que refletir. Atitudes que protegem os filhos do uso das drogas. Será que nós podemos fazer algo, modificar esse pensamento, enfim, que esse jovem não vá em busca dessa fuga, desse amor e afeição em todas as fases. Como falamos, lá desde o berço tratamos com todo aquele amor, com todo o carinho, e daqui um pouco já começamos a descuidar, porque ele tem que ir para a escola, nós temos que trabalhar, natural, repetimos, é assim que funciona, mas dedicarmos um tempo para olhar o caderno, enfim, olhar as lições que foram passadas, como é que está se portando na escola, participar junto da escola, saber como é que ele está se portando lá com seus amigos, seus colegas, como é que ele está tratando. Então, é importante esse amor, essa afeição, essa aproximação junto da sociedade, desde o pequeno momento em que saiu de dentro do nosso lar para a vida social, lá na escola infantil. Nos primeiros anos tudo é muito bonito, a gente vai lá, Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente filma, a gente fotografa, aí daqui um pouco a criança já começa a ir para um primeiro ano, segundo ano, nós já começamos a descuidar dessas coisas, porque achamos que ele já é autossuficiente. Ele é mais velho, nós temos, por vezes temos outros filhos também, então essa
temos que nos dividir, né? Por isso a família. Família não é de um só, não é só de um pai, não é só de uma mãe. Por vezes, aí está, né, devido a essa desestruturação do lar, ou só a mãe ou só o pai está cuidando da família. Tenho que achar uma forma de auxiliar alguém, né, participar junto da criação deste filho, para que possa ter um caminho correto. A disciplina consistente, né, aquele sim, sim e o não, não. Sabermos dizer sim naquele momento correto e dizer não, mesmo que aquilo nos doa. Por vezes dói mais em nós do que naquele ao qual nós estamos proibindo de fazer algo naquele momento, ou de não ir num passeio, ou de não jogar um videogame. Hoje a moda é o celular e o videogame, né? Tirarmos aquilo, o que lhe dá prazer, não como meio de não, tu não fez, tu não foi justo naquele momento, tu deixou a desejar nas tuas tarefas, na escola, nas tuas tarefas junto da família. Então, nesse momento, tu não vai fazer isso, isso e isso, né? Aquela saidinha no final de semana, casa do colega, o futebol, né? Enfim, sabermos disciplinar os nossos filhos e explicarmos os porquês. Ó, hoje tu não vai fazer isso por isso e por isso. Então a disciplina justa, correta, não prometermos aquilo que sabemos nós não vamos cumprir com aquela promessa. Vou te arrebentar a tua cara, vou te quebrar os dentes. Que pai e que mãe que faz isso? Tem? Acreditamos que tem, né? Mas a grande maioria não é assim. Mas a gente, por vezes, naquela ânsia, achando que vai criar medo, vai botar medo. Não, a criança vai ver que tu não vai quebrar os dentes dele, que tu não vai dar uma surra nele, e ele vai ficar baldoso, ele vai fazer sempre aquilo ali, ele vai ficar manhoso. Ele vai te pegar pela tua palavra, né? E tu achando que tu está sendo justo. Não, tu está prometendo uma coisa que tu não vai cumprir, não vai, ele sabe que tu não vai fazer isso. Então, essa disciplina ela se torna inútil, né? E vai deixar ele mais malandro, mais baldoso do que nunca. Ensiná-lo a dizer não às drogas. Também é a atitude que nós devemos ter para com os nossos filhos. Em cima de dizer, nesse diálogo, nesta conversação amorosa, franca, né? E drogas a gente sabe que é tudo, né? A gente tem as drogas lícitas aí, que a gente mesmo por vezes faz uso dessas substâncias, que é o cigarro, o álcool, né? E por vezes estamos ensinando os nossos jovens desde tenra idade a buscar no armazém, né, no bar, enfim. Vai lá, pega uma carteira de cigarro para o pai, vai lá, pega uma cerveja para o pai, vai lá, pega um velho barreiro para o pai, uma Sete Campos, enfim. É essas coisas que nós temos que, pelo exemplo, né? E aí como é que tu vai dizer a ele, para ele não aceitar um copo de cerveja lá atrás, se tu está dentro da tua casa, tomando a tua cerveja, a tua cachaça, fumando o teu cigarro, e ele, né, vai chegar um momento que ele vai receber lá na rua, ele vai achar, não, isso é normal, isso não vai me fazer mal. E aí em cima disso, daqui a pouco a cerveja já não faz mais o efeito, a cachaça já não faz mais o efeito, né, já vai para cannabis, né, daqui a pouco agora temos aí o crack, né, que está destruindo com as famílias, né? Cocaína, enfim, tem, né, uma série de ofertas, né? Uma mesa bem farta para todos os gostos aí, né? E condições. Ainda, vamos repetir, diálogo, saber ouvir e falar. Por vezes nós queremos só falar e trazer a cartilha, conforme é assim que eu mando, é assim que eu quero, é assim que funciona. Tem que ser desta forma. Não, por vezes nós temos que ceder.
Não nessa questão do uso da droga, mas no diálogo franco, explicando como é que funciona, né? Enfim, saber onde é que o nosso filho anda no final de semana, saber ouvir e falar, a atmosfera familiar estável, né? Então, aqueles modelos morais que são os pais, que eles possam, enfim, se mirar, né? Usar com nós como exemplos, que somos os exemplos dos nossos filhos. Eles se apegam a nós para, enfim, desde tenra idade ali, estão sempre junto de nós, copiando tudo que a gente faz, os nossos gestos, né, atitudes, enfim. É assim. Então, temos que tratar os nossos filhos, esse diálogo, através dos exemplos. Como falamos, não ensiná-los a ir no bar buscar essa droga ao qual já é lícita, mas também nos prejudica e muito, e muito. Veremos ao longo do trabalho aí que o jovem, quando ele vai para o colégio, ele vai experimentar, temos a certeza que lá ele vai sim. Pergunta, numa entrevista ainda juntamente com esses jovens, o que pode fazer para prevenir o envolvimento dos nossos filhos com drogas? O que podemos fazer? O que pode ser feito? Criá-los com muito amor e diálogo, manter um ambiente de harmonia no lar e acompanhá-los de perto em ambientes com amigos. Isso aí nos traz esse trabalho, é Humberto Ferreira, relacionamento entre pais e filhos. Então, nada diferente do que falamos. Dar-lhes boa orientação religiosa, fazer de tudo para que sejam felizes. E nesta questão religiosa, independente de qual for, por vezes o nosso filho não quer nos acompanhar. Chega uma certa idade, quando ele já está mocinho, que ele está adolescente, é a idade que por vezes ele já está interagindo lá com aqueles que os pais são permissivos, que já estão fazendo uso dessas substâncias. Então, o pai, a nossa casa está dentro de uma normalidade, né, com essas conversações, com esses diálogos a respeito do não às drogas, mas lá fora, no mundo, na sociedade, na escola onde ele está, provavelmente tem filhos com seus lares desestruturados, já usando essas substâncias. Então, nosso filho vai acabar fazendo uso sim. Então, a companhia, a atenção com quem nossos filhos estão interagindo, né, e a questão religiosa, nos acompanhar, independente de onde estivermos, qual religião escolhemos, mas o que os nossos filhos possam nos acompanhar. Hoje sabemos que em todos os segmentos tem a questão do lado do adolescente ao idoso. Todas as casas, todos os segmentos trabalham com a família. E por vezes o nosso jovem, e nós achando que estamos fazendo, não vou, ele não quer, não vou insistir agora, não é o momento dele. Perfeito. Talvez até, mas mais tarde. O que vai ser? Por que se esse segmento ao qual eu escolhi e estou buscando essa paz, essa integração dentro da minha família, me serve e não serve para o meu filho? O que tem de errado? O que está acontecendo? Não, se esta fonte a qual eu estou bebendo está me saciando, vou levar para a minha família. Não, vamos seguir, vamos junto. Então, isso também é fazer de tudo para que eles sejam felizes. Né? Estar inserido em um grupo onde essa questão religiosa
e familiar vai ser trabalhada com todos. Ainda, entrevista, uma pergunta: como fazer para prevenir o alcoolismo? Não bebendo e não ensinando os filhos a beber. Não podemos mais hoje dizer, não faz o que eu faço, mas faz o que eu digo. Tem como. Tem como. Nossos filhos vão nos seguir. Em algum momento, eles vão repetir aqueles erros ao qual nós estamos cometendo. Seja no uso desta bebida, né, enfim, do entorpecente que for. Ele vai nos seguir. Que vê nós fazendo dentro do nosso lar, nosso pai, nossa mãe, nossos amigos que estão vindo à nossa casa, estão lá compactuando conosco, bebendo, né, brindando por vezes lá, fazendo. Não que sejamos contra. A doutrina espírita não é contra nada. Ela só nos impõe, diz que nem tudo nos convém. Então como é que nós vamos dizer para o nosso filho, não faz isso se nós estamos fazendo? Vai chegar um momento que ele vai nos cobrar. Temos a certeza disso. Por que eu não posso fazer se tu faz? Então o exemplo parte de casa. Né? Tem como tu dizer para um não fazer se tu faz. O álcool é o problema número 1 entre os jovens. Agora veremos na questão. O álcool está generalizado se não vejamos. Na última série, aqui na segundo grau, né, é ensino médio agora, né, quase todos os estudantes já experimentaram, né, na última série do ensino médio. Todos, quase todos, né, 2 entre 3 são consumidores atuais de álcool. 2 entre 3. São consumidores atuais. Né? Então, vejamos aí que o índice ele é muito alto. Né? Em 20, são consumidores diários. 1 em 20, perdão. 1 em 20 são consumidores diários, bebem todos os dias, lá na escola. 2 em 3 consomem 5 doses uma vez em cada semana. Então vejamos que, por vezes a gente começa, eu só bebo socialmente, só no final de semana, né? Mas começa por aí, uma dose simplesinha. Começa com uma cervejinha, né? um aperitivo, né? E aí vai indo, né? Chega um ponto que, né? E aí, como é que a gente pode, a questão de uma prevenção, termos, né, evitar que nossos filhos, que nossos jovens se percam por este caminho, além dos que já fomos, já citamos, que seria a base sólida, a família, o lar. Sabemos nós que quando os nossos filhos vão buscar este caminho equivocado, porque não tiveram uma base sólida. Então esses conhecimentos espirituais que temos que passar aos nossos filhos, né, é necessário, que nós não compreendemos, por vezes nós não entendemos que somos espíritos, que estamos neste plano para esse reajustamento, para educá-los e para nos educarmos também, para nos policiarmos. E esses conhecimentos vai partir do que somos. Somos espíritos imortais, não morremos nunca. Então, o que fizermos agora, o que plantarmos agora, vamos colher no futuro. Sabermos de onde viemos. Temos que saber de onde viemos. Viemos da pátria espiritual. Estamos aqui neste plano, neste momento, com essa veste física, mas voltaremos para a pátria espiritual. Para lá voltaremos.
Por que aqui nos encontramos? Para evoluirmos juntos. Porque erramos talvez lá atrás e hoje viemos para nos reajustarmos. Em família, em grupo. Isso quem nos traz é Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. Trazer, sabermos esses conhecimentos necessários, por vezes. Eu sei o que sou. Mas compreende? Saber e compreender, entender realmente o que somos espíritos imortais e que não morremos nunca? Ou achamos que só temos este momento, 60, 80, 90 anos, 30, 35, né? Não, somos espíritos imortais. Esta veste física vai ficar. O espírito segue. E vamos, em algum momento vamos retornar, justamente para parar essas arestas, recompor esse núcleo ao qual deixamos falir em algum momento. Família. É necessário essa compreensão, esse entendimento. Sabermos por que sofremos. Temos que necessário saber por que sofremos. A gente por vezes culpa o outro, culpa o fulano. Não, nós sofremos pelas nossas más escolhas. Pelos equívocos ao qual nos cometemos. Por vezes, ao buscarmos esse caminho equivocado das drogas, sofremos, vamos sofrer em algum momento, se não nesta encarnação, na outra. Que tenhamos a certeza que teremos que resgatar esses débitos. Quais as consequências do uso das drogas na vida presente? O que ele vai nos prejudicar, além desses dos quais já falamos, né, que é nos prejudicarmos diante da nossa família, o nosso lar vai ficar desequilibrado. Esse conhecimento nós temos que ter. Que vai nos prejudicar neste momento, nesta encarnação? Na vida espiritual e nas futuras reencarnações, que prejuízo esse uso, essa má escolha vai nos prejudicar numa vida futura. Temos a certeza, como dissemos, nós vamos plantar, mas também vamos colher. E por vezes a gente não consegue entender por que viemos com o pulmão lesionado, se nunca fumamos, se nunca bebemos, viemos com essas doenças marcadas no nosso corpo físico pelas nossas más escolhas. Então, o esclarecimento espiritual se faz necessário. O uso de drogas e tantos outros males que assolam o mundo atual reflete a ausência de uma visão mais espiritualizada. Isso quem nos traz também é Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. Usar essas drogas vai nos trazer um prejuízo enorme nesta encarnação, neste mundo ao qual nos encontramos. Porque nós não temos esta visão a qual espiritualizada, enfim, que vai nos trazer todos esses esclarecimentos, que em algum momento nós vamos ter que reparar os nossos erros. Sabermos que temos uma vida futura, teremos um outro momento, e essas más escolhas vão nos prejudicar nesta encarnação e numa futura. Qual a solução? Também vai nos trazer, Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. Ela diz o seguinte: educação integral da humanidade com bases no Evangelho, que deva ter início no lar, prosseguir na escola e ter continuidade na sociedade. Então, essa base sólida chamada família, quando o nosso filho parte lá para os bancos escolares, buscar sua instrução, e depois na sociedade,
no trabalho, lá onde buscou já tem a sua profissão definida. Vai partir tudo da base sólida, firme, para que ele possa seguir, enfim, uma vida digna e criar os seus, passar, ser um bom pai, ser uma boa mãe. Nós estamos com um vídeo da série Sozinho, da TV Mundial do Espiritismo, que não vai nos trazer claramente do que falamos, para que possamos, não para assustar alguém, não, é só para que possamos nos esclarecer e trazer aí explicitamente o como estamos nos prejudicando. Por favor, Carlos. Este é Paulo, esposo de Fernanda. Infelizmente, tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. Essa é a parte que eu vou te matar. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Para não! Não para não! Maurício! Maurício! Fernanda? Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. Fernanda? Mãe? Filho, nós estamos aqui para conversar. Não, eu não quero saber de nada. Por favor, me deixem sozinho. Você nunca esteve sozinho, Paulo. Ninguém está. Nós viemos falar de Otávio, Que Otávio? filho. Quem é esse Otávio? Você Não conheço, não sei quem é. Você conhece, filho. E tem estado com ele ultimamente, frequentemente. Veja, filho. Quem é esse? Esse encosto? Foi ele que matou Maurício, não foi? Foi isso que vocês vieram me dizer? Nós estamos aqui para esclarecer isso, Paulo. Eu não entendo, eu não consigo entender. Sente, há algo que você precisa se lembrar. Não temos uma única existência, Paulo. Você já viveu anteriormente. Mas aonde é isso? Que lugar é esse? Você está vendo pedaços da sua própria história. O cavalo mais rápido do mundo! Ninguém mexe de mim! Ah, mas quando eu crescer, essa fazenda vai ser minha. Não vou deixar ninguém ganhar de mim. Mas quando você crescer, ninguém vai ser bobo de competir com você. Em outra vida, Paulo, você e Otávio foram amigos de infância, compartilhando tudo, menos a condição de nascença. Um era filho de um fazendeiro importante, o outro um serviçal. Mas e essa menina? Quem é ela? Bem, essa é Ana Maria. O seu Zil foi pra cidade. Foi lá fazer um serviço pro pai dele. E ele volta hoje? Até onde eu sei, não. Deve voltar amanhã cedo. Foi buscar uma saca de arroz. Ana. Ambos, na adolescência, disputaram o amor de Ana Maria. Eu te amo, Ana. Ela, muito simples, apaixonou-se pelo coração também simples do serviçal. O filho do fazendeiro, no entanto, revoltado, resolveu cumprir um ardiloso plano. É simples.
faça a Ana acreditar que o filho é dele. E essa família nunca mais passará necessidades. Depois de plantar a mentira, o filho do fazendeiro foi consolar a amiga de infância e acabou aproveitando-se da fragilidade dela. O serviçal então chega e surpreende a infame. Ana! Não! Chega com isso! Eu acho que eu já entendi o que vocês querem me dizer. Ana Maria é Fernanda. O filho do fazendeiro é Otávio. Mas era meu amigo. Aquele desgraçado, aquele maldito, ele me traiu! É isso que vocês querem me dizer? Paulo, não! Não. Otávio não era o filho do fazendeiro. Não. Otávio era o serviçal. Você o traiu. Desonrou, traiu a sua confiança. Otávio, enceguecido de raiva, só não lhe assassinou ali mesmo devido ao choro de Ana Maria, que assistia a tudo. Depois do choque, Otávio nunca mais foi o mesmo. Afogou-se no álcool, sendo encontrado um tempo depois, afogado em um rio próximo à fazenda. Você e Ana Maria não ficaram juntos. O seu pai impediu o casamento. Ela terminou sem amparo. E você faleceu um tempo depois de problemas respiratórios. Não. Você não tá me dizendo que eu fiz isso? Olha o monstro que eu fui. Não é possível que eu fiz isso. Não é possível que eu fiz isso. O remorso por si só não repara os erros do passado. Você não entende. Você está tendo uma nova oportunidade de resgate, Paulo. Que resgate? Você não entende. Olha o monstro que eu fui. Não tem perdão pra isso. Como reparo? Olha pra você. Você não esteve lá. Você não sabe nada. Você não sabe. Você não viu nada. Como você pode dizer isso? Que monstro. Lembrar meus amigos. Que traição. Que maldade. Eu participei de tudo, Paulo. E até hoje tento resgatar os erros que eu cometi. Eu era o padre João Estevão. O seu pai tinha muitas terras, muitas propriedades, e você era o único herdeiro. O dia que você me procurou na igreja para me falar da dor que sentia, eu percebi uma oportunidade de angariar toda aquela propriedade para a igreja, para mim. Então eu pensei que se você morresse, todas aquelas terras passariam para a igreja sob a minha tutela. Em alguns minutos de conversa, tracei o plano de subornar uma pobre coitada para acabar com o relacionamento de Otávio e Ana Maria. Depois de me certificar onde vocês estavam, mandei que chamasse Otávio. Inventei uma mentira para que ele fosse ao encontro de vocês devidamente armado. Nem tudo saiu como planejado e Otávio não lhe tirou a vida naquele momento. Então eu mesmo decidi acabar com a vida dele, com a sua, um tempo depois, assassinando vocês dois.
fez isso. Quantas lágrimas já verti por esses momentos tão infelizes, Paulo. Já reencarnei. Vesti a batina outras vezes, servindo verdadeiramente ao Cristo. E servindo ao próximo, meu irmão. Servindo ao próximo, eu encontrei a paz que eu tanto necessitava. Agora eu venho resgatar vocês. Aqueles a quem tanto prejudiquei nesses momentos infelizes. Peço que o Senhor Jesus me ampare nessa tarefa. Agora você já sabe a verdade, Paulo. É chegado o momento de reparar os erros do passado. Em breve você receberá um convite muito especial. Aceite, meu irmão. Aceite. Bom dia. Somos da campanha de esclarecimento Chico Xavier. Esta, meus irmãos, é apenas um exemplo das nossas más escolhas, pela falta de caráter, pela falta de amor, né, pelos interesses mesquinhos, né, e acaba se tornando uma perseguição sem fim. Por isso, de nós virmos, através da reencarnação, juntos, para resgatarmos esses débitos de um passado ao qual não sabemos. Pela bênção de Deus, temos o véu do esquecimento. Mas o importante é que nós temos a prece para nos aurir forças para continuarmos na nossa caminhada. Seja qual o problema que nós estivermos passando, a dificuldade, temos a certeza que a prece é a nossa melhor amiga, juntamente com o Evangelho, para que possamos juntos, né, aurir forças para seguir a caminhada evolutiva do Espírito. O nosso muito obrigado a todos e até a próxima semana.